sabe por que é nojo? Ah, Bate, mas é óbvio, é uma mãe que é responsável pela morte da filha. Não é só isso. Não é só isso. Vocês vão ver o motivo pelo qual ela se recusou a chamar o SAMU. Eu até já grifei aqui. Se esse motivo que ela fala textualmente, que ela assina, se isso aqui não botar como homicídio doloso, vamos rasgar a Constituição desse país. Vamos rasgar o Código Penal brasileiro. Doutor Bastelli, o senhor é advogado que representa o Rafael. Se essa moça for indiciada por homicídio culposo, vamos rasgar o Código Penal brasileiro. Com certeza, Bate. Eu li aqui, é nojento, é repugnante, né? O que minha mãe fez com uma criança, tá? Não dá nem, assim, não tenho nem palavras para descrever. Realmente é odioso isso, tá? Isso não é atitude de uma mãe, não. Isso é uma pessoa que realmente não tem coração de mãe, Bate. É muito, muito nojento, sabe? Não tem, eu li isso daqui e fiquei revoltado também. Eu me perguntei, né? Vocês de casa também devem estar se perguntando, Bate, se a mãe acordou e a bebezinha estava fria, mas estava viva ainda, não é? Todos vocês não se perguntaram? Por que não chama o SAMU? Por que não se chamou os bombeiros? Por que não se chamou? Por que não se levou até o pronto-socorro, até uma UPA, até um hospital? Eu quero ler isso inteiro, mas eu quero avisar a vocês que o motivo pelo qual essa mulher, que não é mãe, não socorreu a própria filha é de revoltar qualquer um, é de desejar a pena de morte. Por mais que eu seja contra a pena de morte, porque eu acho que esse país não está pronto para ter pena de morte, é o que eu desejo para essa mulher. Vocês me desculpem. Quando vocês virem comigo o motivo pelo qual ela disse para o delegado que não chamou o SAMU, é motivo de pena de morte em qualquer país decente. Nem prisão perpétua é. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi uma barbaridade como essa. Eu queria ver a cara desse delegado. Do doutor. Não tem o nome do delegado aqui. Doutora Edna Elvira Salgado Martins, mulher ainda. Ou seja, mais sensível que um homem. Eu queria muito ter visto a cara da delegada quando ela ouviu o que a Jennifer explicou por não ter chamado o SAMU. Eu vou mandar isso para a dona Rose, para a mãe dela. A dona Rose precisa ouvir isso. O Brasil precisa ouvir isso. Não dá para admitir. Definitivamente não dá para admitir gente como essa no meio de nós, no meio da sociedade. Não dá para admitir que essa mulher já no domingo ganhe liberdade. Não dá para responder que essa mulher, depois de ter falado isso para a delegada, para mim isso aqui é pior do que a morte da menina. Isso não é sentimento de mãe. Eu vou terminar de ler esse documento. Coloca a reportagem, por favor, e na sequência eu explico para vocês o motivo que ela diz para a delegada não ter chamado o SAMU. Põe no ar, por favor. Peço perdão porque eu disse que eu estou com ódio. Perguntei até para o nosso Bastelli se é pecado ter ódio, mas quando o orgulho da pessoa fala mais alto, né, Bastelli, a ponto do orgulho da mãe ser superior à importância de se salvar uma filha, que verdade. Vendo ainda esse vídeo aí que o Edu achou, olha, coisa mais linda. Eu vou ler para vocês agora, tá, o documento assinado pela Jennifer Natália Pedro, como ela procurou a polícia para confessar tudo, e o motivo são 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos aqui que me deixaram enojado, vem para mim. Que me deixaram com a certeza de que essa menina só vai ter jeito se ficar na prisão perpétua ou se tiver pena de morte, que eu acho que o Brasil não está pronto. Então que tenha prisão perpétua, gente. Vocês não vão acreditar comigo. Antes disso, quero dar boa noite ao Bernardo Armani. Bernardo, antes de tudo, eu sei que você está com a Valéria, que é a tia da Isis Helena, pediu para
você consultasse ela, se ela quer acompanhar conosco o relato aqui da confissão, a critério dela. Sim, Bart, boa noite a todos. A Valéria aqui ao meu lado. A gente sabe que a família do Rafael, né, o pai da Isis Helena, desde o começo ficou em cima da polícia, né, querendo saber detalhes da investigação, querendo ajudar no que fosse possível. Você aceita ouvir agora na íntegra a confissão da Jennifer que o Bart está prestes a ler? Eu só não aceito como eu preciso ouvir essa confissão. Eu quero ouvir essa confissão. Eu quero. Valéria, boa noite. Mais do que nunca. Oi, Bart, boa noite. Valéria, olha, eu já trabalho em televisão há 25 anos, com programas que abordam a investigação, acho que já são 14 anos. Eu já vi de tudo, tá? A mãe, porque nasceu com a pura maldade de jogar a filha pela janela, de matar a filha por maus tratos, por causa do choro da criança. Agora, o motivo pelo qual a Jennifer diz ter matado a sua sobrinha é algo assim, de uma prepotência, de um egoísmo, de um orgulho, motivado por uma briga de marido e mulher. Como é que você pode, por causa de um orgulho entre uma rixa de família, se negar a dar atendimento, a dar um carinho, a salvar a vida da sua própria filha? Portanto, se você me permite, se você quiser continuar aqui conosco, você pode ficar no ar ao vivo, como eu faço sempre com os entrevistados, mas é um depoimento barra pesada. Só que se eu não contar isso para as pessoas, se eu só falar o que ela disse, ninguém vai acreditar. Portanto, eu vou mostrar. Quem sabe alguma autoridade em Brasília perceba que o que é um coronavírus perto de uma Jennifer Natália Pedro? Perto de um vírus que mata muito mais que essa porcaria de impunidade nesse país. Bart, eu quero ficar assim. Eu acho que talvez eu não esteja preparada para o que eu vou ouvir, mas o pior já aconteceu, que é a morte da nossa Isis Helena. Então, a partir de agora, eu preciso ouvir porque eu clamo por justiça. Eu clamo por justiça, a minha família clama por justiça. Não vai trazer a lei de volta, não vai. Mas quem fez isso precisa pagar, pelo menos para dar um pouco de paz aos nossos corações. Ontem eu vi a dona Débora, que é outra tia, dando uma entrevista. Achei ela um ser muito evoluído, porque eu confesso que não ficaria só satisfeito em saber o que fizeram com meu filho. Eu quero é que vá até o fim. Até o fim. Se alguém faz algo contra o meu filho, eu faço questão de ir até o fim e que coma o pão que o diabo amassou na cadeia. Então, se você me permite, eu vou ler. Doutor Guastelli, o senhor quer ouvir comigo aqui? Quer Por ouvir? favor. Não quer ouvir de novo? O que o senhor prefere? Não, eu vou ouvir, Bart, e digo já para a família e repito, tá? A justiça será feita, tá? Porque ela privou o direito à vida dessa criança. Isso é repugnante, né? Por uma briga entre famílias, tá? Ela colocar o egoísmo dela, né? A prepotência dessa pessoa, desse ser humano, não é nem ser humano. Isso não podemos chamar de gente, de mãe, como eu disse anteriormente, tá? Eu vou batalhar pela justiça, que a justiça seja feita e ela pegue a pena máxima que é prevista em lei. Deveríamos ter prisão perpétua aqui no Brasil, porque se fosse nos Estados Unidos, Pati, com certeza esse caso, se não fosse prisão perpétua, seria pena de morte. O meu medo é que no meio do depoimento o senhor vai ver algo, daí eu vou tirar dúvida com você, Guastelli, se são palavras dela ou da delegada, porque se for palavra da delegada, eu já vou te adiantar, vamos botar essa menina na rua, hein? Se o que tiver aqui no meio, eu vou tirar essa dúvida com você. Se for palavras da delegada, vamos botar essa menina na rua. É bom você abrir o olho, Guastelli. Ouve só, gente. Depois de cientificado da acusação que lhe é feita dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calada e ter assistência de advogado, ela passou a ser interrogada pela autoridade, respondendo o seguinte: neste ato está assistida por seu advogado, Dr. João Benedito Camilo Pellicer. Isso significa que o advogado está na sala ou ela é só assistida? Ela tem um advogado? Não, tem um advogado presente no ato do depoimento. Tanto é que a gente percebe que esse depoimento foi colhido na DIG de Mogi Guaçu, perante a autoridade policial lá, a doutora Edna. Mas peraí, dia 18 foi quando? Sábado. E como é que segunda-feira ele falou que não estava sabendo, o advogado, o Zamataro, que a menina tinha confessado? Estranho, hein? Desculpa, com todo o respeito, Bart.
adiantou nada o senhor mentir para mim segunda-feira. Olha só como a mentira tem perna curta. Respeito o trabalho do senhor, mas eu acho, doutor João, que não precisava disso. Se o senhor no sábado descobriu que sua cliente confessou, se o senhor estava presente nessa confissão, o senhor que no sábado mesmo renunciasse, ou então dissesse que mudou a ideia e continuasse no caso. Agora, o senhor acha o quê? Que eu estou aqui para brincar? O senhor acha o quê? Que eu estou aqui para passar tempo? Que eu estou em quarentena no estúdio da Record? O senhor está de brincadeira, doutor João? Onde é que fica a credibilidade do senhor? O senhor tem duas oportunidades, imagino como profissional ético que é. Ou não fala nada, ou se cala, ou fala a verdade. Agora, mentir, doutor, já sabendo que a menina confessou, e o senhor já tendo dito que se confessasse, o senhor abdicaria do caso, ou o senhor quis me enrolar aqui na segunda-feira, porque estava atendendo a um pedido do delegado, que hoje às 8 horas da manhã queria dar coletivinha, com um monte de microfone, com um monte de holofote, para contar o que aconteceu com essa moça, com essa criança. O senhor acha mesmo, delegado, que eu ia permitir, sabendo que já havia confissão do crime, e sabendo que a moça já tinha falado que matou a filha, o senhor acha que eu ia deixar essa tia, a dona Valéria, a Débora, o Rafael, que é o pai, e a Manuela, que é a madrasta, o senhor acha que eu ia deixar mais uma hora essa família sem saber da verdade? Aqui não é novela não, doutor. Aqui não é novela, o senhor pode até pensar que isso aqui é novela, mas aqui é vida real. Aqui nós trabalhamos com pessoas humanas. Aqui é gente de carne e osso, doutor. Muito me admira agora esse advogado falar que não sabia de nada e está aqui assinado no nome dele no sábado. Que palhaçada é essa? Cadê o respeito com a vida humana? Cadê respeito com o pai? Cadê respeito com profissão? Aí depois vai lá para a OAB reclamar de mim. Reclama quanto quiser. Pode reclamar quantas vezes quiser. A OAB vai saber do que eu estou falando. Poxa vida, gente. Vamos começar a tratar o ser humano com mais respeito. Vamos começar a tratar as pessoas não como papel. Vamos esquecer esse nome cliente. Vamos tratar como companheiro, como amigo, como semelhante. Eu, hein? A sacola com refrigerante e sai com a motocicleta, se deslocando até o bairro Duas Pontes. Neste local, ela desce a pé até as pedras que margeiam o rio. Pega a Isis Helena da mochila, coloca na água, soltando a criança. Ela diz que a criança vestiu uma fralda, um body rosa, o mesmo que aparece a menina na fotografia. Esse aí, ó. É um body rosa, né? Que ela tá? Eu acho que foi essa, exatamente assim, olha, essa roupinha. Ela vestia a fralda e um body rosa, o mesmo com que ela aparece na fotografia postada nas redes sociais. Exibida tal fotografia da filha, ela reconhece a roupa como sendo a mesma que Isis usava quando a colocou no rio. Viu que a filha afundou e depois boiou, sendo levada pela correnteza. E ela não fez nada. Ela não fez nada. Você colocar a sua filha pequena, esse docinho de menina, na água e você joga a criança como se fosse lixo e ela não fez nada. Como é que pode a própria mãe fazer isso, gente? Em seguida, ela retorna para casa, levando a mochila. Depois de ter deixado o corpo da filha no rio, ela sai para ir ao supermercado Cubatão, o fazendo de motocicleta, tendo sua avó ido a pé. Após ela sacar dinheiro, sai com a moto e vai visitar o seu filho, que mora com o pai, lá ficando por 20 minutos, retornando para casa em seguida. Ela mata a filha, joga a criança no rio e vai bater papo na casa do ex-marido. Quando chega na casa dela, ela vai conversar com a avó, que estava no quintal. Retira algumas roupas da máquina e depois vai para o seu quarto. Logo em seguida sai do quarto e vai perguntar para a avó
se ela tinha visto a Isis Helena. A avó disse que não viu a Isis. E então ligou para sua mãe, dizendo que a Isis tinha desaparecido. Ou seja, aqui ela confessa ter enganado a avó, que morava com ela, e a mãe. Todas as vezes que saiu, não levou o celular, que ficou carregando. Apenas pegou o aparelho para ligar para sua mãe. E quando saiu para a delegacia para fazer queixa do falso sequestro de Isis, não contou nada do acontecido para ninguém, nem para sua mãe. Portanto, agora que vem a minha dúvida, Guastelli, portanto, não teve culpa na morte de Isis Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Portanto, não teve culpa na morte de Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Aqui é ela quem está dizendo ou é a delegada, o Dr. Guastelli? Não, é ela, Bate. Eu li e reli esse trecho várias vezes, tá? É ela que está afirmando que, vamos dizer, ela não teve culpa de matar a filha. A única coisa que ela fez era ocultou o cadáver. Só isso. Ah, só uma isso. Coisa simples, só isso, matou, jogou no rio lá como se não fosse nada, fosse um objeto, né? Mas o senhor acredita? Quem é objeto é ela. Eu quero saber como é que a criança morreu, tomando só 8 gotas de ibuprofeno. Eu não acredito nisso daí. Eu acho que realmente, né, ela tem culpa aí, tá? Houve dolo dela, dolo eventual dela ter dado excesso de remédio, ela não está contando a verdade, tá? E mesmo porque, né, Bati, por que que os cães farejadores, né, foram apontar naquela região do Rio do Peixe, entre as duas pontes? E por que ela não está contando que foi fumar maconha aqui depois que a filha foi que a filha morreu? Exatamente, ela sempre esquece, né? Em todo depoimento ela esquece de uma parte, né? Deu o primeiro depoimento, o segundo, o terceiro, o quarto, ela sempre vai esquecendo, ela vai fracionando, né, as ideias dela. Ela foi fumar maconha para quê? Para dar uma relaxada? Acho Ela que sim, pensa né, que Bati? tinha acabado de jogar o corpo da filha no rio, né? Com certeza, né? Quer falar alguma coisa, dona Valéria? Olha, Paty, perante tudo isso, só faz aumentar aquele desejo que a gente já tinha. Que parece uma palavra forte, mas é desejo sim de vingança. Forte foi o que fizeram com a minha sobrinha. Forte é o que a minha família está passando. Forte é esse pesadelo que a gente está vivendo, que não dá para acreditar que tem alguém capaz de fazer algo de tão mal com uma criança tão linda, tão indefesa, tão inocente e tão feliz. Então, o nosso desejo é sim, de vingança sim, de que a justiça seja feita sim, porque não vai trazer a Helena de volta, mas vai dar bastante alívio aos nossos corações. Quem garante... E eu peço também que... Sim. Perdão, interrompi você porque tem um atraso. Quem garante... Você ia me pedir algo. Não, eu ia falar que eu peço também que esse caso da nossa Helena não fique por isso mesmo, que sirva de exemplo para outras pessoas. E quando tiver crianças pedindo socorro, quando tiver família do bem querendo cuidar dessas crianças, que a sociedade, que as pessoas envolvidas tenham um olhar mais carinhoso em relação a isso. Porque hoje nós estamos vivendo um luto, uma dor, nós estamos vivendo um velório sem corpo, por causa de uma pessoa que não tem amor nem nela mesmo. E isso dói demais em todos nós, é inadmissível o que a gente está passando, é inacreditável. Nós não tivemos o direito de cuidar da Helena, nós não tivemos o direito de ver ela crescer, de dar o amor que ela precisa e nem de dar um enterro digno. Isso sangra, sabe, Bate? Isso é muito difícil. Dói. É muito difícil. Dói. E me dói o momento, né, que a criança, a única coisa que pode se apegar é na mãe, né, nos pais. Que 2 aninhos aí, a única coisa que pode protegê-los é Deus e os pais. E na hora que ela precisava... Mas ainda se ela não tivesse quem cuidasse dela? Então, mas, poxa, se deu ruim ali na hora, sei lá, se por ignorância dela em dar remédio ou por qualquer outro motivo, que eu já vou elencar qual, não deu a oportunidade para chamar o SAMU, porque não queria expor a casa dela, não queria se expor com a vizinhança, não queria dar o braço a torcer para a família de vocês, que realmente ela sempre foi a mãe porca que vocês diziam que ela era? Esse tipo de pessoa, Bate, não pode ser chamada de mãe, né? Ela é genitora. Ela é genitora. Porque os próprios
próprios animais não abandonam seus filhos, no pior momento. Então, mãe da Isis Helena, a Isis Helena teve mãe? Não, ela teve uma pessoa que gerou ela pra gente, mas que infelizmente tirou ela de nós também. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Para vocês, tem mais Cidade Alerta nos acompanhar até agora. Muito bem, para você que continua comigo, olha, segue aqui. No dia 23 de março, os policiais, juntamente com a interrogada, reconstituíram a trajetória que afirmou ter feito no dia do sumiço, ou seja, que havia estado na Praça da Árvore preocupada com o monitoramento das câmeras, quando na realidade tinha ido para o bairro Duas Pontes, resolveu no dia 24, sem nada falar para o seu advogado, procurar policiais civis para dar a versão que ao menos coincidia com as Duas Pontes, ou seja, Igreja do Virgulino, que é caminho para Duas Pontes. Está arrependida de não ter solicitado o SAMU e, em face do desespero, ter ocultado o cadáver da sua filha. Agora me digam, alguém acredita que ela está arrependida? Alguém acredita que essa megera se arrepende de tudo que fez? E eu pergunto para vocês, uma criança em 2 horas morrer por causa de 8 gotas de ibuprofeno, quem garante que essa menina não morreu vítima de maus tratos e ela sumiu com o corpo para não ter prova de crime doloso? Quem garante que essa menina não matou a criança tudo de forma premeditada, achando que era um crime perfeito? E pode até virar um crime perfeito, porque se os delegados desse caso a indiciarem como homicídio culposo, o juiz vai falar, a mãe já perdeu a sua filha, maior punição que essa não tem, solta ela. Estou errado, doutor, que isso corre risco de acontecer? Pode correr, Bate, mas eu acredito, tá, que as autoridades policiais, diante desse depoimento, dessa confissão da Jennifer, tá, com certeza vão enquadrá-la como um homicídio doloso, dolo eventual. Tá? E ela é aquela coisa, né, Bate? Se ela não quis se expor, né, para os vizinhos, como ela disse que não ligou para o SAMU, né, agora ela é fichada no mundo inteiro, né, como uma péssima mãe, né, quer dizer, não é mãe, né, a péssima pessoa, o péssimo ser humano. Dona Valéria, eu lamento muito, tá? Eu lamento muito, a gente vai até o fim para que essa moça não seja solta aí, para que o que der para a gente arranjar de encrenca, vamos achar pelo em ovo, para que essa mulher apodreça atrás das grades. Se depender de mim, só sai de lá morta, por velhice ou por doença. Ô, Bate, eu agradeço demais a atenção de vocês, o empenho da TV Record, dos repórteres, dos policiais envolvidos, do carinho, o afeto do mundo todo com a gente. O Dr. Guastelli, como minha irmã falou ontem, foi um anjo que entrou na nossa vida, porque se hoje a gente vive um luto é porque nós encontramos resposta. Não é a resposta que a gente queria, mas a gente já consegue saber o que aconteceu e que, infelizmente, hoje não temos mais Helena nos nossos braços. A gente não vai poder amar ela, dar o amor que ela merecia. Mas sabemos que ela está melhor que nós, morando no Papai do Céu. Agradeço de verdade toda essa oportunidade que vocês têm nos dado de poder colocar todo o nosso pensamento e todo o nosso sentimento. Nossa gratidão ao Brasil, a todos vocês, de verdade. Obrigado, Bernardo Armani. Obrigado também ao Dr. Guastelli. Me dá a foto. Ela entrou por esse portãozinho e sai pela frente da casa dele, que é esse portão marrom, que dá pra ver na imagem ela saindo. Bem, vocês já estão há 16 dias com a irmã de vocês, amada Andréia, desaparecida, né? Carol, o que você suspeita que aconteceu com a Andréia? Primeiro a Carol, depois a Val dá o parecer dela, por favor. Boa noite. Pra dizer a verdade, a gente fica meio sem rumo, sem saber, porque nos primeiros dias a procura foi assim intensa, nós procurávamos durante o dia, durante a noite, aí começou muita gente voluntária a ajudar, nós procuramos nas matas, todas as possibilidades que nós tínhamos em mente, nós fomos atrás das pessoas. Acredito eu que ela esteja bem, esteja na casa de alguém, mas por que a pessoa está com ela e não entra em contato, eu não sei dizer. Desculpa, Ou esteja talvez também no... Carol, uma pessoa com 44 anos de idade, se é próxima a vocês, uma pessoa estudada, né, uma pessoa com bom discernimento, como vocês mesmos dizem, amada, como é que vai ficar 16 dias pulando pelo muro e sem contar onde está, gente? Não bate essa história. Será que ela não marcou um encontro com alguém? Ela tem namorado? Ela estava saindo com algum rapaz? Que nós tenhamos conhecimento, não. O celular dela ficou ainda alguns dias na nossa mão, antes da delegada pedir para que nós entregássemos.
Nós olhamos Facebook, WhatsApp, ligações, não havia nada de estranho, mas a gente está aguardando também o resultado da perícia, né? Que o celular dela está em Limeira, em perícia. Porque veja só, quem sai de casa sem celular, isso é um indício de que vai voltar, concorda, Val? Concordo. E é muito estranho porque ela não saía sem celular, nem sem os documentos, e nem ela tem um relógio que ela usava ele até para tomar banho, que ela não tirava pra nada. E ela saiu somente com a roupa do corpo e com um chinelinho, segurando um chinelinho. Mais nada, deixou tudo para trás. Bem, nós vamos entrar nesse caso com os dois pés. Eu espero, Carol, que você esteja certa, que ela esteja bem, mas olha, pela minha experiência, no mundo de hoje, Carol e Val, é muito difícil alguém com plena capacidade física e mental, né, e ela tinha ambas capacidades em dia, porque para você pular um portão, você tem a sua capacidade física, pular um muro, né? Para você pensar em pular um muro, você já precisa também pensar nos riscos disso. Me preocupa, eu espero que você esteja com a razão, mas nesse momento eu preciso avisar vocês que a gente precisa correr contra o tempo para que qualquer pessoa que tenha visto a Andréia, qualquer sinal, gente, qualquer informação verdadeira, por favor, sem trote, comunique imediatamente à polícia. Porque já faz 16 dias, quanto mais o tempo vai passando, mais grave a situação pode se transformar. Então, os nossos repórteres vão entrar nesse caso a partir de agora. Vamos entender melhor, nós fomos até o lugar onde aconteceu tudo, vamos conhecer melhor a vida da Andréia para ajudar vocês que merecem todo o nosso carinho. Eu não vou para o intervalo, um recado de 30 segundos e entra a reportagem. A história não é capaz de revelar o destino, nem mesmo se alguém a esperava lá fora. Quem teria interesse no sumiço de Andréia? É a dúvida que desespera as outras duas irmãs há cerca de 3 semanas. O que passa pela cabeça da família tanto tempo depois desse sumiço tão misterioso? Passa de tudo. A gente já não tem mais um ponto de partida de pensar, olha, ela está em tal lugar, ou não está, ou quem está com ela, será que está viva, será que está morta, será que está se alimentando, será que alguém está proporcionando os remédios, será que está pela rua? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém dá um parecer pra gente, desde o dia que ela desapareceu. Então a agonia toma conta dia após dia, é muito difícil. Segundo a família, Andréia tem uma excelente condição financeira. Ela recebe a pensão do marido, que era piloto da Força Aérea Brasileira, mas morreu num acidente em 1996. A vida amorosa, o que você sabe? A Andréia era muito sossegada nessa parte, né? Ela tá sozinha há muito tempo. A gente sempre perguntava pra ela, sente falta, Andréia? Ela falou assim, não sinto, eu tô bem sozinha. E será que no fundo não tinha algo escondido? Não, é impossível, né? Porque até mesmo por ela ser uma mulher muito bonita, os homens, né, paqueravam, chegavam até ela. Hoje em dia com as mídias é muito fácil você falar. E poderia perceber que ela é uma pessoa bem-sucedida. Com certeza. Impossível não é. Isso aí dá medo. Sim, muito. Muito, porque a gente não sabe a intenção da pessoa, né? Porque se fosse levá-la para fazê-la feliz, teria se apresentado à família. A família, com certeza. Isso é fato. A professora não teve filhos. E cabe agora às irmãs consolar também as sobrinhas de Andréia, tão apegadas a ela. Como explicar que a tia sumiu assim, de uma hora para outra? Ela jamais sumiria deixando eles para trás, porque ela sabe que essas crianças sofrem. Exatamente. É isso que gera uma grande dúvida entre a gente. Será que ela faria isso e deixaria as crianças? Não, ela não faria isso. Ela não deixaria, porque ela sabe o quanto as crianças estão sofrendo. E ela é o tipo de pessoa que se a gente fosse no mercado e as crianças ficassem em casa, 10 minutos ela já ficava, liga lá para saber se está tudo bem. Liga lá, não podemos deixar as meninas. Liga lá, vamos embora logo porque tem as meninas lá em casa. Era um domingo à
tarde quando Andréia desapareceu. A irmã dela, a Val, tinha dormido mal durante a noite e por isso descansava aqui no sofá. A Andréia ficou responsável por cuidar das duas sobrinhas. Ela sempre foi uma segunda mãe para as meninas. Como de costume, a Andréia preparou o almoço. Fez macarrão, arroz e feijão para as sobrinhas. E serviu o almoço por volta de 1h da tarde. A sobrinha mais nova ainda pediu que Andréia almoçasse com elas. Só que ela disse que não tinha fome, o que preocupou as sobrinhas, que viram Andréia tomando apenas um copo de café naquele dia. O que é preocupante, porque ela sofre de diabetes e precisa manter a dieta para ficar saudável. Por volta de 2h30, as meninas jogavam videogame aqui na sala quando perceberam que Andréia tinha sumido. Elas acordaram a mãe e avisaram sobre o desaparecimento. A Val demorou para acreditar porque a casa estava toda fechada e a chave estava no bolso da Val. Só depois ela percebeu que a irmã tinha sumido pelos fundos do quintal. Mesmo eu dormindo, eu tô atenta, assim. Eu tô dormindo, mas não naquele sono pesado. E não passou muito, as minhas filhas veio gritando, mãe, a tia sumiu. Só que tava tudo trancado. Cadeado trancado do portão. Aí eu ainda pensei que fosse impossível, porque eu falei, como que sumiu? Está tudo trancado, a chave tá comigo. Andréia deixou em casa o celular, já apreendido para a perícia. A investigação quer descobrir se a professora de história conversava com alguém às escondidas. Se foi vítima de uma cilada ao marcar um encontro misterioso. E se ela fez isso, a pessoa deve ter pedido para ela esconder, para ela ocultar, porque nos celulares, quando a gente olhou as conversas que ela tinha, não havia nada, né? Então ela deve ter apagado. Se realmente era isso, ela apagou a conversa. O celular foi para a perícia da polícia, mas não houve resposta até agora. Não houve resposta. A delegada nos informou ontem que está na perícia em Limeira e não costuma demorar. Mas ela falou que, por enquanto, não teve resposta de quando. Ela não pode falar para nós quando vai ter essa resposta. Ainda mais com corona. Isso, dificulta bastante. A Andréia tinha vindo aqui para casa da irmã apenas 4 dias antes do sumiço. Ela telefonou para a Val e disse que sentia saudade das duas sobrinhas e por isso veio passar uma temporada aqui. A casa da Andréia fica em uma outra região, um bairro nobre da cidade. Para conseguir escapar sem levantar suspeita, sem ser vista pela irmã e pelas duas sobrinhas, a Andréia pegou essa tampa de uma caixa d'água, encostou aqui no muro e conseguiu escalar passando para o outro lado. O que chama a atenção dos parentes é que Andréia sempre teve medo de altura, não subia nem uma cadeira para trocar uma lâmpada. Depois de pular o muro, a Andréia caminhou cerca de 30 metros aqui no terreno, até que encontrou esse portão aberto aqui. É que as galinhas do vizinho, elas invadem aqui o terreno, então o portão sempre fica aberto. Quando a Andréia apareceu aqui, as galinhas começaram a fazer barulho, já que não estão acostumadas. O seu Hélio estava em casa e logo ouviu barulho. O senhor saiu e se deparou com a Andréia aqui na rua. A Andréia saindo do meu galinheiro para sentir para minha casa. O senhor chegou a conversar com ela? Falei com ela, falei, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou, eu briguei com a minha irmã e estou indo embora. A dona Servizinha está do lado, aí eu falei, tá. Só que ela saiu, quando eu fui fechar o portão da galinha aqui, ela virou a biela e foi embora. Essa vizinha que a Andréia perguntou fica exatamente na casa ao lado. Dá para ver ali o portão que ela saiu. Só que a Andréia não parou para conversar com a vizinha, simplesmente pegou a viela e desapareceu. O que vocês já fizeram, já mobilizaram, já percorreram nas buscas pela Andréia? Nós já fizemos de carro toda essa Zona Norte, né, que a gente chama aqui na cidade Zona Norte, inclusive a cidade, tem muita gente nos ajudando. Já fizemos de madrugada, já andamos, percorremos as matas a pés com a ajuda da população, bombeiro civil que está nos ajudando. Buscas
pela internet, foi uma ampla divulgação, tanto na nossa cidade quanto nas cidades vizinhas. Já fizemos carros de som, distribuímos panfletos, a divulgação foi ampla. Assim, todo mundo que você pergunta, ouviu, já está sabendo um total do caso. Vaidosa, Andréia está sempre bem vestida. Nunca foi de economizar com roupas e presentes para as sobrinhas. A família tem medo. Esse comportamento consumista pode ter chamado a atenção de algum aproveitador. A minha irmã, assim, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que ela tem compaixão, ela tira dela para poder ajudar outra pessoa. Ela tem um carinho muito grande pelas minhas filhas, pelas minhas sobrinhas, por todas nós. Ela é uma pessoa que ela não tem inimizade com ninguém, que ela agrada a todo mundo. E então é difícil a gente pensar que alguém quisesse o mal dela por ela ter feito alguma coisa a alguém. Mas pode ser gente, apesar que gente má tem em todo lugar. Pessoas más tem em todos os lugares. E alguém que pudesse crescer o olho por saber que ela tinha uma boa pensão, que ela tem um nível de vida muito bom. Ah, sem dúvida. Isso já aconteceu por várias vezes. Depois de sair por esse portão, a Andréia foi vista pela última vez aqui nesse beco, já longe do alcance da câmera de segurança. A Andréia nasceu e passou a infância aqui no bairro. Foi embora depois do primeiro casamento. A Andréia ficou viúva aos 21 anos de idade de um piloto da aeronáutica. Depois ela se envolveu com outro militar. Com ele morou no sul do Brasil e depois no Rio Grande do Norte. Foi quando o casamento chegou ao fim, a Andréia decidiu voltar para a cidade natal. Assim que chegou aqui em Pirassununga, ela foi vítima de um golpe de uma mulher que se dizia amiga dela e se ofereceu para guardar os móveis da Andréia até que ela alugasse uma casa maior. Só que quando isso aconteceu, a amiga simplesmente não devolveu os móveis. O medo da família é que a Andréia mais uma vez tenha sido vítima de alguém que, na verdade, só queria se aproveitar do dinheiro dela. A pessoa se fez de amiga, Exatamente. ingênua, Sim, acreditou. exatamente. Ela tem essa questão de acreditar nas pessoas. Sim, ela acredita demais, ela não vê maldade nas pessoas. Aí a gente questionou, eu questionei, né? Ainda ela usou uma frase, ela disse assim, Val, mas tem Deus a nos dar que o diabo a nos tirar. E passou adiante. E passou Esqueceu. adiante, exatamente. Mas isso mostra o jeito da sua irmã, extremamente Sim, ela, amável, isso, muito, ingênua. muito ingênua, muito amável, solidária. Ela é uma pessoa assim, de um caráter que hoje em dia é difícil a gente encontrar. Os cartões de crédito e débito também estão com a polícia. Mas, segundo a irmã, ela poderia fazer saques usando apenas a digital no caixa eletrônico. Ela teria acesso, pelo menos, ao dinheiro. Sim, mas não mexeu até onde eu vi. Que eu fui, o cartão estava aqui e eu fui ver se ela tinha mexido. Mas até a então polícia não. também não te informou depois? Não, depois não. Depois não. Depois que foi passado para a delegada os dados da conta bancária dela, não me informou nada. Só que estão averiguando. Apenas isso. O desespero aumenta porque Andréia é grupo de risco para o novo coronavírus e estaria com diabetes fora de controle. E ela não está tomando os remédios. Não, Porque deixou tudo. porque deixou todos os remédios. São remédios caros, são remédios que... Como que ela faria para estar tomando os remédios? São remédios que chegam a custar R$400. Tem um deles, a caixinha custa quase R$400. Um deles. Eu queria pedir para quem estiver abrigando ela, para quem estiver com ela, dê notícias, por favor. As minhas sobrinhas sofrem muito, porque eram acostumadas com elas diariamente, era a referência delas, era uma segunda mãe, ela que cuidava. Nós queríamos pelo menos uma notícia, porque é muito angustiante não saber o paradeiro de uma pessoa da família, é muito. O desespero tomou conta da família que luta para manter a esperança de encontrar Andréia com vida. A minha
nessa hora que vem a lembrança, né, Val? Sim, é difícil. É complicado. Eu lembro de tudo, de verdade. Porque eu nem tô ficando aqui por isso. Porque é só entrar aqui e ver as coisas dela já acaba. Como que uma pessoa some desse jeito? No armário da irmã, Val encontrou roupas novas, ainda com as etiquetas. Em busca de respostas, a irmã faz um pente fino na vida da professora de história e revela algo surpreendente da vida amorosa dela. Aí ela pegou e ficou com medo e fez um boletim de ocorrência contra ele. Esse homem misterioso que a perseguia foi a última pessoa com quem Andréia se relacionou. Alguém ainda desconhecido. Eu não me recordo o nome dele, eu sei que ela conheceu ele por uma rede social. E ele veio acho que umas 2 vezes aqui em casa. Centenas de cartazes já foram distribuídos na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Mas até agora... A Andréia tinha 21 anos quando comprou a casa aqui na região mais valorizada da cidade. Ela era casada com um piloto da Força Aérea Brasileira que morreu em um acidente de avião. Com o dinheiro da indenização, a Andréia comprou o imóvel à vista. Além de morar bem, segundo a família, ela tinha um estilo de vida luxuoso. Gostava de comprar roupas, sapatos, presentear as sobrinhas e até os amigos. O medo dos parentes é que tudo isso tenha chamado a atenção de algum aproveitador, o que já aconteceu há pouco tempo. Identificar os verdadeiros amigos nunca foi tarefa fácil. Nem os golpes que já sofreu a ajudaram a se afastar de quem se aproximava apenas para tirar algum proveito. Andréia tem uma situação financeira muito boa. Segundo a família, a última vez que Andréia se envolveu com alguém foi apenas 5 meses antes do sumiço. Ela conheceu um rapaz pela internet e não demorou para revelar o próprio endereço. Segundo as irmãs, a Andréia sempre foi muito ingênua, principalmente quando o assunto são as redes sociais. O resultado é que o rapaz chegou aqui de surpresa, sem avisar. A Andréia o convidou para tomar um café e depois eles saíram para dar uma volta a pé aqui no bairro. Quando voltaram, o rapaz foi logo reclamando que o sobrinho da Andréia tinha estacionado o carro aqui no quintal. Ele disse que isso iria danificar o jardim. As irmãs tiveram a impressão que o rapaz já se sentia o dono da casa. Só que o mais grave aconteceu dias depois, quando ele voltou carregando dezenas de rosas. Disse que iria plantar aqui em frente. A Andréia ficou tão assustada que nem saiu de dentro de casa. Pediu que a irmã viesse conversar com esse homem. Depois de muita conversa, ela o convenceu a ir embora. Só que a Andréia, assustada, decidiu procurar a polícia, com medo de que ele pudesse voltar. Esse homem veio aqui na porta da minha casa, eu falei para ele não vir mais. Aí ele começou a gritar socorro. Eu não estava fazendo nada para ele. Ele falou que ele queria plantar umas rosas aqui no jardim que ele tinha comprado. Ele falou assim, você sabe quanto que eu gastei com rosas para ela? E questionando, falando essas coisas. Foi tão assim, me deixou tão passada, tão... Depois disso ela falou, não quero mais relacionamento, conhecer ninguém por rede social. Mas talvez a carência dela... Sim, só que falar é uma coisa, né? A gente não sabe, porque às vezes eu ia deitar e ela ficava horas e horas no celular. Então eu não sei com quem ela estava falando, eu não sei se era homem, se era mulher, ou se ela estava vendo apenas publicações. Então é difícil, não dá pra você controlar a vida de uma pessoa maior de idade. Val relembra que ficou assustada ao se deparar com um homem na frente da casa, obcecado por rever Andréia. Começou a questionar o quanto ela ganhava, de quem essa casa era própria, quem morava com ela, quem não morava, enfim. Cresceu o olho. Cresceu o olho, literalmente. E aí eu falei pra ela, Andréia, presta atenção, porque nem todas as
pessoas são do bem. E se ele já começou no primeiro dia de encontro, interrogando a sua vida pessoal, financeira, é porque alguma coisa ele tem de interesse. Então, presta atenção. Aí, Como que ela reagia a esse tipo de conselho? não, assim, ela me ouvia. Ela sempre me ouviu. Ainda assim, ele veio aqui, ela falou pra ele não vir, ele veio. Aí eles tomaram café da tarde, saíram para dar uma volta aqui na pracinha a pé, voltaram. Também ouviu Andréia falar ao telefone com ele, revelando detalhes até mesmo indelicados naquela situação. Eu escutei ele de madrugada brigando para ela e ela passando todas as informações para ele. Tipo, Quanto ela recebia, como foi a história que ela comprou a casa, enfim, todos os detalhes da vida dela. Aí eu peguei e falei pra ela, Andréia, se afasta desse homem. e foi coisa da internet. o fato Foi, deles. sim, foi na internet, depois ela passou o telefone residencial, o número, pra ele. E depois o endereço também, foi evoluindo aos poucos. O comportamento do homem misterioso dava a impressão de que ele e Andréia se conheciam há muito tempo, mas ela garantia que não. Depois de pedir proteção à polícia, a professora de história nunca mais comentou sobre ele. Como é que está essa esperança? Eu tenho esperança viva dentro de mim, que ela tá bem, que ela vai bem assim, viva. Não sei, bem mentalmente, com certeza não está, porque uma pessoa em sã consciência não ia largar tudo para trás, não ia largar